Olá, hoje vamos apresentar o vídeo do Seminário de Iniciação Científica 2022. Nosso projeto foi sobre a atividade antifúngica in vitro de pravastatina e simvastatina frente à linhagem de Candida spp, realizado no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora, tendo como orientador o professor Dr. Rodrigo Luiz Fabre e como colaboradores a mestra Lara Melo Campos e a mestra Thalita de Freitas Souza. Nosso trabalho foi realizado por mim, Leolívia Mendonça Diniz, e pelo Lucas Araújo de Carvalho, ambos alunos de Iniciação Científica do Laboratório de Produtos Naturais Bioativos. São contabilizadas mais de 200 levaduras do gênero Candida spp, dentre as quais algumas fazem parte da microbiota humana, e destes somente 10% causam infecção. A colonização da mucosa bucal ocorre entre 20 a 40% das pessoas, e entre as mulheres a colonização por Candida spp na região vaginal ocorre entre 20 a 30%. Apesar de fazer parte da nossa microbiota residente, pode causar infecções em caso de imunossupressão ou pelo uso de antibióticos, por exemplo. Candidíase é a manifestação clínica de infecções por Candida spp. A espécie Candida albicans se destaca como principal causadora de infecções de mucosa, principalmente das mucosas oral e vaginal. O reposicionamento de fármaco baseia-se na utilização de medicamentos já estabelecidos no mercado para o tratamento de doenças diferentes daquela para quais o fármaco foi desenvolvido. Isso diminui o tempo de pesquisa de estudos clínicos e, consequentemente, dos gastos, visto que a farmacologia e toxicologia desses medicamentos já são conhecidos. Os fármacos inibidores da HMG-CoA redutase ou estatinas foram inicialmente identificados como metabólitos de fungos endofíticos. As primeiras estatinas conhecidas por serem produtos naturais isolados do metabolismo de fungos foram a mevastatina, lovastatina e pravastatina. A HMG-CoA redutase fúngica humana são muito semelhantes em estrutura e função, e agem na mesma etapa da via biosintética do mevalonato, principal precursor da síntese dos esteróis. Dessa forma, essa enzima torna-se um importante alvo de ação para a terapia antifúngica. Diante do que foi dito em relação ao reposicionamento de fármacos e ao mecanismo de ação das estatinas, podemos considerar o estudo de simvastatina e da pravastatina frente às cepas de Candida spp de interesse, visto já ser uma classe de uso consagrado, efeitos conhecidos e a nova importância clínica que poderá ser associada a ela com a sua possível ação antifúngica. Para o trabalho foram realizados 4 testes: a concentração inibitória mínima, ou SIM, e a concentração fungicida mínima, ou CFM, para avaliação de atividade antifúngica, e o ensaio de proteção sorbitol e o de ligação ao ergosterol exógeno para avaliação de atividade envoltório fúngico. O teste de concentração inibitória mínima ele foi realizado em uma placa de 96 poços, onde ocorreu uma microdiluição seriada utilizando caldo, saburro, solução estoque e um inóculo. E aí, através disso, a gente consegue observar a concentração inibitória mínima através da observação do poço. Foi realizado também o teste de concentração fungicida mínima, onde dos poços em que não foram observado crescimento, pipetou 10 microlitros dessa amostra e foi incubado em uma placa de Petri sem a presença das amostras de estatinas por 24 horas e, em seguida, fez a leitura. E após a realização dos testes, foram realizadas as leituras e observamos que para a pravastatina, a concentração inibitória mínima demonstrou um valor igual a de 250 microgramas por ml. Para a simvastatina, somente a concentração inibitória mínima de Candida albicans clínica demonstrou um valor maior. E ambos os efeitos, tanto da simvastatina quanto da pravastatina, se demonstraram fungistático. Para o teste de proteção de sorbitol, foi realizada também uma microdiluição seriada em uma microplaca de 96 poços, utilizando o saburro enriquecido com sorbitol nas concentrações 1,6 e 0,8. Para o teste de ensaio de ligação ao ergosterol, também foi realizada uma microdiluição seriada em uma placa de 96 poços com saburro enriquecido com 800 microlitros de ergosterol. Os resultados obtidos foram que, para a pravastatina, o SIM de ergosterol ficou no valor de 2.000, enquanto o SIM de sorbitol ficou de 250. Para a simvastatina, ergosterol ficou com 2.000 e sorbitol 125, lembrando que essa concentração é em microgramas por ml. Como conclusão, a pravastatina apresenta uma atividade antifúngica promissora por possuir uma ação fungistática sobre as espécies de Candida albicans apresentadas nesse trabalho. Os resultados dos ensaios de proteção de ergosterol se demonstraram ideais ao esperado, justamente porque as estatinas têm ação em esterol e o ergosterol é um esterol presente na membrana fúngica, e isso se confirma com os testes de ergosterol exógeno. Assim, é possível afirmar que a pravastatina possui um potencial terapêutico que pode ser explorado para o tratamento de doenças causadas pelo gênero Candida albicans. Essas foram as referências que nós usamos. E um agradecimento à Universidade Federal de Juiz de Fora, ao Laboratório de Produtos Naturais Bioativos e à FAPEMIG.